Provérbios, capítulo 3. Aleluia. O cântico diz que quando nós semeamos, nós colhemos, porque a chuva do céu vai regar a nossa semente e Deus vai trazer para nós, querido, uma grande colheita, amém? Você já abriu lá no livro de Provérbios, capítulo 3, amém para todo mundo? Amém? Hoje nós vamos dar um passeio aí pela palavra de Deus, então você mantenha a sua Bíblia sempre atento aí. Então diz assim o texto: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com a tua fazenda e com mais o quê? Com as primícias. Vocês estão aí? Boa noite, gente. Amém? 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Deixa eu ler com você agora na versão da tradução da linguagem de hoje. Diz assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Aleluia, aleluia. Eu não sei se alguns aqui certamente conhecem, pelo menos alguns eu sei que conhecem, o pastor Luciano Subirá, que é uma das maiores autoridades em se tratando de exegese bíblica, principalmente o Velho Testamento. Eu gosto muito de ouvi-lo e também de tudo que ele escreve. Há um livro que ele escreveu e que fica aí como dica de leitura para você, intitulado Uma Questão de Honra. E ele aborda em todos os aspectos da nossa vida a questão da honra. Quanto é importante isso na nossa vida. E nesse livro ele aborda também biblicamente, querida, a forma correta de nós adorarmos a Deus com nossos bens. Porque o texto diz assim: honra o Senhor com as primícias da tua renda. E aí você vai ver como é que vai encher os teus celeiros. Naquela época era assim, os lagares. Então, honra o Senhor com as tuas primícias. O texto da linguagem de hoje que nós lemos é assim: honra o Senhor com o melhor. Por isso o título da mensagem desta noite é esse. Fala para mim. De novo. Honrando o Senhor com o melhor. Abra lá em Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 26 diz assim: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Gente, primícia quer dizer o quê? Primícia quer dizer os primeiros, né? No caso, os primeiros frutos. Então Deus estava dizendo: olha, eu não só quero que vocês me honrem com seus bens, mas eu quero ser honrado com os primeiros, ou seja, com as primícias de todo o seu ganho. Falando especificamente para aquela época, né? No caso dos cereais, da colheita. Querida, a palavra honrar significa glorificar, significa exaltar, significa fazer distinção.
Então Deus está dizendo, olha, eu quero que você pegue o melhor, eu quero que vocês peguem as primícias, e eu quero que vocês me honrem, eu quero que vocês me exaltem, eu quero que vocês me glorifiquem. Querido, não é que Deus é carente e tem necessidade de autoestima, não. É porque Ele estabeleceu que isso seria um princípio da honra. Aleluia! E quando nós honramos a Deus, a nossa vida passa a estar alinhada com Ele. E aí, queridos, sem dúvida alguma, logicamente, quando nós estamos alinhados com Deus, os maiores beneficiados, abençoados, seremos eu e você. Amém, gente? E isso, querida, em qualquer área da nossa vida, não é só na questão financeira, ou seja, Deus tem que ter o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Toda. A primazia é dele, o pódio é dele. Deus não quer disputar com ninguém. Ou ele é o seu Deus, único e verdadeiro, ou ele não é. Deus não aceita o segundo lugar, Deus só aceita ser o primeiro. Aleluia. Há um costume, embora hoje parece que pelo menos a gente quase não vê isso aí, tem ficado meio fora de moda, que quando o aniversariante parte o bolo, ele pega aquele primeiro pedaço e normalmente ele dá para alguém a quem ele quer honrar. Com esse gesto ele está dizendo, olha, você é muito importante na minha vida, e eu quero honrar você, né? Dizer que você é importante na minha vida. Querido, quando você pega a primeira parte dos seus bens, e você entrega ao Senhor, você está dizendo isso para ele, Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante na minha vida, e eu quero honrá-lo, porque tudo meu pertence ao Senhor, e tudo vem de ti, e tudo é para ti. É uma questão da honra. E há um princípio, querido, há um princípio por trás dessa lei espiritual. Há algo muito importante que eu quero discorrer com você nessa noite, à luz da palavra de Deus. Volta para Êxodo 34. Você já deve estar aberto aí. Quando você abrir, geralmente é bom ficar, porque às vezes vem outros versículos. Êxodo 34, verso 19. Tudo o que abre a madre é meu, até de todo gado, seja macho, abrindo a madre de vaca, de ovelha. Deus está dizendo, olha, os primogênitos, tudo que abre a madre. O que abre a madre? São os primeiros. Deus está dizendo, tudo é meu. Então veja bem, querido, não é só dos frutos, mas todos os primogênitos pertenciam a Deus, inclusive dos animais. Então todo pai, quando ele tinha o seu primogênito, ele era consagrado a Deus, pertencia a Deus. Então ele tinha que oferecer uma oferta, ou seja, resgatar, né, aquele filho, porque ele pertencia a Deus. Ele estava dizendo com isso, olha, eu estou trazendo, eu estou comprando de volta aquilo que é do Senhor. Vamos mais um pouquinho para Levítico 23. Levítico 23, vamos começar no verso 9. Logo depois de Números você tem Levítico, de Êxodo você tem Levítico. Levítico 23, começando no verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, na época da colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor,
e sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é para vossas gerações em todas as vossas habitações. Então vamos entender o que está escrito aqui. Quando ia começar a colheita, antes de começar a colheita, era época da colheita, então o que eles faziam? O primeiro molho. Hoje temos máquinas modernas, mas na época, era o sistema, fazia-se isso, pegava o molho e cortava e dizia, aquele primeiro molho você tinha que trazer ao sacerdote, ninguém podia tocar, ninguém podia comer nenhuma espiga, nem nada, antes que fosse entregue a Deus a primícia, o primeiro. Por quê? Porque se alguém tocasse, comesse antes disso, já não era mais o primeiro. E a lei da primícia era muito importante naquela época. E traz para nós, querido, mensagens importantíssimas que nós vamos ver ao longo desta noite. Então eles não podiam, depois sim, que entregasse ao sacerdote e ele consagrasse, que ele abençoasse então a colheita, agora você continuava e aí você já podia comer daquela parte, da sua colheita. Querida, a primeira oferta descrita na Bíblia está em Gênesis capítulo 4, fala a respeito da oferta de Caim e Abel. Pode abrir lá, Gênesis 4. Veja bem, se está algumas coisas, a gente vê na Bíblia, a gente acha um pouco estranho. Mas se está narrado na Bíblia, querido, é porque passa uma mensagem para mim e para você, amém ou não? E Paulo diz isso, Paulo diz assim, lá em Romanos 15, 4, ele diz assim, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, ou seja, não está aqui por acaso. Então vamos lá, Gênesis 4, de 1 a 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu filho Abel, a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse para Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Querido, esse texto sempre tem intrigado muitas pessoas, por que que Deus não aceitou a oferta de Caim, por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, presta atenção, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. O que Abel estava dizendo? Senhor, aqui está o resultado do meu trabalho, aqui está o primeiro fruto do meu trabalho, e eu quero te honrar, eu quero declarar que o Senhor é o dono de tudo. Mas o relato da Bíblia também diz que Caim trouxe uma oferta ao cabo de dias. Não sabemos quanto tempo, mas a verdade é que já não era mais as primícias. Ao cabo de dias, ou seja, depois que certamente ele já tinha usufruído, de algumas coisas, então depois que ele já pegou todo, já tinha usufruído, já tinha comido certamente, aí ele traz uma oferta. Veja bem, querida, a oferta não está no valor, porque para Deus tudo é igual. Mas a diferença está na obediência, a diferença está na questão da honra que Deus estabeleceu que deveria ser a primícia. Conhece o ditado que diz assim, não adianta fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa do jeito certo. Amém?
Tiago diz assim: olha, vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Ou seja, para receber o certo é pedir, mas se você não fizer pedido certo, ao invés de você receber, você não vai receber. Ou seja, não funciona se a coisa não for feita de forma certa. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios a respeito da participação da ceia, ele se refere a participar do cálice da bênção. Mas Paulo é muito claro quando ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, para que possa tomar do cálice e do pão dignamente. Porque se você toma da ceia, do cálice e do pão indignamente, come para a sua própria condenação. Querido, ou seja, se você não fizer, você tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Não adianta você fazer a coisa certa, participar da ceia, mas tem que fazer a coisa certa do jeito certo para que você seja abençoado. E quando nós entramos na questão da oferta, não é diferente. Deus não está atrás do seu dinheiro, querido. Se fosse assim, Deus estivesse atrás de dinheiro, qualquer coisa serviria para ele. Mas quando Deus olha para Abel e diz assim: eu agradei de você e da sua oferta. Quando ele olha para Caim, ele diz assim: eu não me agradei de você nem da sua oferta. O que Deus está dizendo? Não é qualquer oferta que eu aceito. Não é qualquer oferta que me agrada. Porque eu volto a afirmar, o valor da oferta não é segundo a sua quantidade, mas é segundo a sua forma de expressar, a sua forma de honrar a Deus. E o princípio bíblico é: honra a Deus com as primícias de toda a tua renda, do teu gado, das tuas ovelhas, dos teus primogênitos. E aí, querido, quando você vai para o Novo Testamento, não é diferente. Não é diferente. Abra comigo em Marcos capítulo 12. Marcos 12. Amém? Marcos 12, 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, aonde que Jesus assentou? Olha o lugar que Jesus foi sentar. Em frente à arca do tesouro, ou seja, onde o pessoal depositava as suas ofertas. E ele observava a maneira como a multidão levava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos dos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que sobrava. Mas esta da sua pobreza depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Querido, então veja bem, olha onde Jesus foi sentar. Em frente à arca do tesouro, onde vem, né? Observando na hora do ofertório. Talvez tem gente que acha que essa parte do ofertório não é importante no culto. Mas ela é tão importante como qualquer outra parte do culto, querido. E interessante que a Bíblia é clara dizer que Jesus não estava observando quanto eles davam, mas como eles contribuíam. Querido, qual é a diferença entre essa oferta da viúva e a dos ricos? A mesma diferença da oferta de Caim e Abel. Abel honrou a Deus com as primícias, com os primeiros. Caim honrou a Deus com uma oferta depois de que ele já tinha usufruído de tudo, ou seja, deixou Deus por último. Aquela viúva, ela entregou a primeiro que ela mais tinha de mais precioso, enquanto que os outros entregavam a sobra.
Querido, do ponto de vista financeiro, o que essa mulher entregou não fazia diferença nenhuma na contabilidade, na tesouraria da igreja. Aliás, o pastor Luciano, ele resolve fazer uma conta aqui, mais ou menos aproximada, e equivalia hoje a 25 centavos de real. Ou seja, não ia fazer nenhuma diferença no orçamento da igreja, mas o Jesus diz que ela deu de todo o seu sustento, ela deu o seu melhor. Ela poderia ter comprado alguma coisa para comer, nem sei nem o que dava para se comprar com aquele dinheiro, mas ela poderia ter feito isso, mas ela, no seu coração, ela estava dizendo: eu morro de fome, eu fico sem comer, mas eu não deixo de honrar o meu Senhor, porque o Senhor vem antes de todas as coisas na minha vida, o Senhor tem a primazia na minha vida. Aleluia. E o que os ricos fizeram? Diz que eles deram do que sobrava. Gente, se está sobrando, é porque já tinham gastado com tudo o que eles necessitavam. Pagaram, compraram, está precisando disso, depois deram uma olhada, está sobrando alguma coisa? Tá, então dá para Deus. E a pergunta é, se não tivesse sobrando, Deus teria tido alguma coisa? Alguns dizem assim: a hora que der eu vou contribuir. Desculpa a sinceridade, não vai. Porque Jesus diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se agora você alega que não contribui, porque você não tem recurso, e quando tiver você vai esquecer ou não vai nem ligar. Querida, aquela viúva, como eu falei, a oferta dela não fazia diferença. Mas o gesto dela sim, mostrou que Deus estava em primeiro lugar na sua vida. Tem gente fazendo muito mais do que essa viúva, mas não consegue sensibilizar Deus, porque estão dando a sobra. Ei, querido, Deus não quer sobra. A palavra é muito clara: honra a Deus com as primícias da tua renda. E a pergunta é: você tem honrado a Deus? Você tem feito o melhor para Deus? O melhor seu é para Deus? Nós nunca deveríamos esquecer de que para nós Deus deu o melhor, o que Ele tinha de mais precioso, de mais excelente, que foi seu Filho. E a gente agora quer dar a Deus sobra. Pois bem, eu falei que existe uma lei espiritual por trás disso tudo. E se há uma lei espiritual, querido, ela não pode ser quebrada, porque senão vamos arcar com as consequências. Vamos voltar para Êxodo, agora no capítulo 4. Êxodo 4. Vamos começar no verso 22. Presta atenção. Então, isso quando Deus chama a Moisés para que ele vá a Faraó libertar o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Presta atenção, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho e o teu primogênito. Presta atenção. Ele está dizendo aqui: Israel é meu filho, no singular. Israel é meu filho. Como era meu filho se eram aproximadamente 3 milhões de pessoas? Vamos entender isso aqui. Quando Deus chama Abraão para sair da tua terra e ir para um lugar que ele mostrará, ele disse: eu farei de você o pai de uma grande nação. E assim o fez. Mas como que ele fez? Tempos depois, eu vou resumir a história, né? Porque você conhece também por causa do fator tempo. Quando vem Isaac, que era o filho da promessa a se cumprir, que ele seria pai de uma grande nação, a Bíblia diz que Deus requer que Abraão sacrificasse a Isaac.
E a Bíblia diz então que Deus, que Abraão foi e ele sacrificou Isaac. Sacrificou ou não sacrificou? Embora o anjo não tenha deixado, mas ele foi fazer isso e ele ia fazer. Isaac era o seu primogênito, ou seja, ele santificou o primogênito Isaac ao Senhor. E quando ele fez isso, querido, toda a sua descendência também estava sendo santificada. Aleluia! Romanos 11:16 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, a partir de Isaac, todos seriam santificados. Por isso que quando ele vai a Faraó, ele diz assim: deixa ir o meu Israel é meu primogênito. Aleluia! Quando você santifica a primeira parte, todo o restante de onde você tirou, também será santificado. Quando você santifica o primogênito, você está dizendo que todo o restante da sua família será santificado. Quando você tira a primeira parte da sua renda, você santifica todo o restante da sua renda. Entenda isso. Quando você santifica a Deus a primeira parte de qualquer que seja de algo, significa que o restante de onde você tirou vai ser abençoado, ou seja, de onde foi tirado. Quando você é fiel a Deus, você entrega a Deus aquilo que pertence, querido, tudo aquilo que você adquire, os seus bens, seja um carro, uma casa, um terreno, seja na formatura, um diploma que você colhe, tudo aquilo é abençoado. Quando você santifica o primogênito que nasce na sua casa ou nasce nas suas criações, o restante vai ser abençoado. Quando você santifica a primeira parte da sua renda, seja salário, seja gratificação, seja 13º, seja o que for, querido, você está tirando dali, honrando o Senhor com as primícias, e significa que o restante vai ser abençoado. Gente, isso é de uma clareza incrível. Eu entendo como é que pessoas que são tão abençoadas por Deus, querido, e nem sequer passa pela cabeça deles honrar a Deus. Vai casar, gasta-se uma fortuna na festa de casamento, cerimonial, etc, tal, está feliz da vida porque está casando com o homem que ama, está casando com a mulher que ama, o pai feliz da vida porque está casando a filha, está casando o filho, mas Deus não passa pela cabeça, não entra no orçamento ali para uma oferta. Faz aniversário, seja aniversário dele, aniversário de um filho, aniversário de casamento, aniversário da empresa, Deus está fora. Nasce um filho, nada, não dedica o filho, muito menos uma oferta, passa num concurso que orou tanto e Deus abençoou, Deus fica fora, recebe uma promoção que seja no trabalho, Deus fica fora, encerra-se mais um ano e Deus fica fora, querido. Hoje mesmo nós vamos estar lançando aqui a nossa campanha do amor, que todo final do ano nós colocamos. Como é que pode você passar o ano inteiro, Deus te abençoar, Deus te sustentar com 3, 4, até mais refeições por dia, suprir toda a sua necessidade, e você não lembra de honrar a Deus no final com uma oferta de amor e gratidão a Ele? Querido, quando você entender a lei das primícias, uma unção de conquista vai ser desatada na sua vida. Você não tem ideia disso, querido. Quando nós entendemos a questão da honra, de honrar a Deus, querido, nós vamos experimentar algo exponencial na nossa vida. Vamos voltar para Êxodo 34, por favor. Êxodo 34. Eu vou ler o 19, nós já lemos o 19, vou ler o 19 e emendar com 20, para poder entender. Amém? Êxodo 34, 19 e 20. Presta atenção, tudo o que abre a madre é meu.
até do teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vaca e de ovelha, o burro, algumas versões de jumento, porém que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não o resgatares, corta-lhe a cabeça, alguns dizem assim, corta-lhe o pescoço, todo primogênito dos teus filhos resgatará, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Presta atenção, nem todo animal poderia ser santificado, porque alguns animais faziam parte dos animais impuros, e o jumento era um deles. Então o que é que Deus está dizendo aqui? Olha, se você não tem como resgatá-lo, corta-lhe o pescoço, quebra-lhe o pescoço, ou seja, inutiliza ele, mas não toca naquilo que é meu. Eita! Querido, desde o princípio, desde o início, Deus tem nos submetido a provas. Tudo está ao nosso alcance, tudo nós temos a liberdade, mas tem algo que nós não podemos tocar. Foi assim desde o Éden. Deus chama Adão e Eva e disse: olha, de todas as árvores, de tudo que você tiver, vocês podem tocar, podem comer à vontade, mas essa aqui, que é a árvore da ciência do bem e do mal, nela vocês não tocam. Porque no dia que vocês tocar, vocês vão morrer. Era uma lei, era uma prova que Deus estava colocando, e aí você sabe o que aconteceu. Depois veio a lei das primícias. Deus está dizendo: olha, as primícias, a primeira parte da colheita dos frutos, dos grãos, dos animais, seja do que for, é meu, não toca. Você vai trazer e entregar para o sacerdote para que seja santificado. Querido, hoje não é diferente. Deus está dizendo: as primeiras primícias da tua renda é minha, não toca, porque se você tocar, você não vai ser abençoado. Lembram de Acã? Quando Josué dirige o povo para entrar na terra prometida, e eles tinham então que derrotar aquele povo. Eles começam então por Jericó, e a ordem de Deus era o seguinte: onde você chegar, destrói tudo, mata tudo, acaba com tudo, não peguem nada. Essa era a ordem, não peguem nada, mas o ouro, a prata, vocês recolhem e traz para a casa do tesouro. Traz para a casa do tesouro, é meu, como está dizendo, esse é meu, e não toquem nada. Muito bem, destruíram Jericó. Quando chega em Ai, ou Ai, não sei como você prefere a pronúncia, uma cidade pequena, um exército pequeno, e eles foram derrotados. Vamos ver o que houve, o que aconteceu. O bendito, o abençoado, para não dizer o contrário, do Acã, então depois descobriram que Acã disse assim: olha, a culpa é minha, é porque eu vi lá, né, alguns ciclos de prata, lá 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, uma capa babilônica bonita, eu não resisti, eu coloquei a mão, e por essa razão, o povo perdeu a batalha, e ele e toda a sua família foram mortos. Querida, a questão é simples, a questão é fácil de entender. Deus está dizendo: não toque naquilo que é meu. Ezequiel 44:30, só ouve aqui: e as primícias de todos os teus primeiros frutos, de toda a tua oferta, de todas as tuas ofertas serão do sacerdote. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Querido, você está perdendo bênção na sua vida, está perdendo bênção na tua casa, porque você não está honrando a Deus como você deveria honrar.
Aí algumas pessoas dizem assim: eu vou dar porque eu quero ser abençoado. Não, não faça isso, por favor. Você vai doar porque Deus merece ser honrado, Deus merece a primazia na sua vida. Em consequência disso, você será ricamente abençoado. Quando eles procediam assim, eles eram abençoados, mas quando não, eles pagavam um preço. Vai comigo em Ageu. Sugiro que você vá lá no índice, olhe lá para poder ganhar tempo, porque como eu falei, esses profetinhas pequenos costumam esconder dentro da Bíblia para a gente não achar ele. Ageu. Achou? Ageu. Muito bem, então Ageu capítulo 1. Vamos começar no verso 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Presta atenção agora: semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Segura aí, olha aqui para mim, vamos entender o que está escrito aqui. O povo volta do exílio, começa então a reconstrução da cidade, começa a reconstrução das casas deles, e eles deveriam também reconstruir a casa de Deus, mas eles começaram então a reconstruir suas casas, cidade, e inventaram a desculpa, diz: ainda não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, enquanto você puser a sua casa, os seus projetos, a sua necessidade em primeiro lugar e me deixar por último, eu não posso abençoar o que vocês fazem. Por isso que vocês vão plantar e vão colher pouco, vocês vão comer, não vão fartar, vocês vão vestir, não vai aquecer, e o salário que você recebe no saco furado. Querido, essa mensagem de Ageu é muito forte. Deus está dizendo: não é o inimigo que está bagunçando as suas finanças, não. Eu é que não deixo vocês prosperar, porque há uma lei espiritual, e enquanto você não colocar eu em primeiro lugar na sua vida, vocês não prosperarão. Quando Jesus diz assim: não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem beber, nem vestir, porque todas essas coisas vosso Pai sabe que vocês precisam, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Querido, comer, beber e vestir são necessidade básica nossa. Jesus está dizendo: olha, você não precisa se preocupar com essas coisas, mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar, eu não posso ser o Senhor da sua vida. Querido, o que nós precisamos não é ficar fazendo campanha de prosperidade, campanha para melhorar a nossa situação, não. O que nós precisamos fazer é colocar Deus em primeiro lugar e pronto. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, querido, se você deixa Deus por último, não tem oração, não tem jejum, não tem campanha que vai resolver a sua vida. Você pode ungir, pode fazer o que você quiser, porque uma lei espiritual está sendo quebrada. Jesus disse: se você não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo.
Jesus está dizendo: olha, não há como você se relacionar comigo se eu não for o primeiro na sua vida. Aleluia, aleluia. Não dá para entender como é que um cristão, querido, quer viver debaixo de bênção sem colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos voltar para Ageu, agora no capítulo 2. Verso 18: Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Agora eles já estão reconstruindo o templo, ok? Ainda há semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde esse dia eu vos abençoarei. Deus está dizendo: agora sim, quando você colocar Deus em primeiro lugar, algo vai ser liberado na sua vida. Querido, isso é uma verdade básica do nosso relacionamento com Deus. A questão não é você só entregar 10% da sua renda, mas é um princípio bíblico que está por trás disso, querido, que nós devemos entregar a Ele as primícias, ou seja, o melhor de nossa renda, e princípio não pode ser quebrado. O princípio é esse: honra o Senhor com as primícias da tua renda, e a promessa vem em seguida: e eu vou encher os seus lagares, e os seus celeiros vão transbordar. Ou seja, honra o Senhor com as primícias da tua renda, e eu vou abençoar o restante, que você vai prosperar e vai transbordar. Os dízimos deveriam fazer parte, o primeiro item do nosso orçamento. Primeiro item. Não é só para corrermos o risco da gente não esquecer, não, mas é uma mensagem que existe por trás disso, ou seja, a mensagem da primazia. É você estar dizendo: Senhor, Deus, Tu tens a primazia na minha vida. Senhor, eu declaro que os meus ganhos pertencem a Ti. Senhor, eu quero honrá-lo com as primícias da minha vida, porque o Senhor tem o primeiro lugar na minha vida. Ora, gente, será que isso é tão difícil de entender? Às vezes alguém vem pedindo: ora por mim e tal, para fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, você tem sido fiel ao Senhor? Não, não tem. Querido, eu quero que você entenda que não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso está aqui na palavra, você confere. Aliás, você conferiu aí. É uma questão de honra. E a lei da primazia, como eu falei, querido, não aplica só na parte financeira, não. Por exemplo, o nosso devocional. Deus deve ser buscado como as primeiras obras, nossos primeiros a fazer do dia. Porque quando você busca Deus logo nos primeiros momentos do seu dia, você está declarando que o restante do seu dia vai ser abençoado. Eu não consigo entender um crente que trabalha 7 dias na semana, passeia, Deus fazer tudo, chega o domingo, que é o primeiro dia da semana, ele não dedica a Deus. Querido, Deus tem que ter a primazia na nossa vida. Não pode ser diferente. E eu espero sinceramente que a mensagem desta noite, à luz do que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, possa abrir a sua mente, para que você possa experimentar, querido, um novo tempo,
um novo tempo de fartura, um novo tempo do mover de Deus na sua vida em todos os aspectos, querido. Sabe, eu não sei se você tem observado, mas eu tenho entendido que nesses últimos tempos Deus tem me levantado com uma voz profética para esta igreja. Se você começar a recordar tudo que Deus tem falado, no sentido de que essa igreja, no sentido de que nós venhamos a alinhar a nossa vida com Deus. Primeiro, para que você seja muito abençoado. Segundo, porque os tempos estão terminando. E a Bíblia diz que só vai ser arrebatado com Ele aqueles que verdadeiramente viveram uma vida fiel e verdadeira diante do Senhor. Por isso que em nome de Jesus, a minha oração é para que você não está com a sua vida alinhada com Deus, alinhe a sua vida com Deus, coloque ela no prumo de Deus, e você vai experimentar um novo tempo na sua vida. Amém, gente? Talvez não era essa mensagem que você veio aqui para ouvir, nem você que está do outro lado aí da televisão, ou você que vai me assistir no futuro, mas eu tenho certeza absoluta, que é a mensagem que o Espírito Santo de Deus mandou falar para você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Amém? Glória a Deus. Gente, como eu falei para vocês, né? No todo final de ano nós lançamos, aí pode colocar para mim, Sani, por favor. Todo final de ano nós então lançamos, né? Essa campanha da oferta, né, de amor. E hoje eu coloquei, por causa da mensagem, a oferta de primícia, que será entregue no dia 31, ou seja, na última noite, quando nós estivermos aqui então adorando o Senhor, né? Por mais um ano de vida concedido a nós, e também profetizando, né, um novo ano de 2021 cheio de bênçãos. Querido, nós sabemos que esse ano foi um ano realmente difícil, em muitos aspectos, de muitas provações, mas querido, se você parar para pensar, Deus não te abandonou um minuto sequer. Você rompeu em fé, Deus te abençoou, nada te faltou, tá? E você está chegando ao final de mais um ano, então você devia honrar a Deus, honrar o Senhor. Essa oferta de final de ano, querida, ela é importante na vida da igreja. Por quê? Porque há gastos maiores nesse final de ano, né? Então, e a igreja precisa, né, tá honrando os seus compromissos, né? Então, você vai receber um envelope que ele é específico para essa campanha, tá? Vinícius, faz favor, você aqui. Sara, faz favor, distribui do lado de lá. Agora, querido, pega para você, pega para o seu marido, que se não estiver aqui, para os seus filhos, seus netos. O pastor não tem neto ainda, profetiza, dá uma oferta, vou ter um neto. Então, querido, pega, não é umzinho só para você não, quantos tiver aí, me dá 2, 3, 4, né? Então, leva para que você no dia 31, naquela noite abençoada que nós teremos aqui, agradecendo a Deus pelo ano de 2020, você possa vir à frente, né? Você com seus filhos, sua família, adorando a Deus com uma oferta, né, de amor para a obra do Senhor. Tem mais algum aviso aí, Sânia? Não, né? Ok. Amanhã, né, segunda, quarta e sexta, tem oração aqui às 7h15 da manhã, né? Então você que pode estar aqui. Muito bem. Glória a Deus. Vamos ficar em pé então para a gente orar? Que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada, você tenha uma noite de sono tranquilo, amém? Pai, muito obrigado a Deus por esses momentos agradáveis que nós aqui passamos, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, que o Espírito do Senhor possa completar, meu Deus, meu Pai, em cada coração,
aquilo, meu Deus, meu Pai, que o Senhor mesmo tem revelado através da Tua palavra, Senhor. Deus querido, abençoa cada coração que esteve aqui nesta noite. Deus, aqueles que estiveram, ó Pai, ao alcance da nossa voz, da imagem, Senhor. Aqueles, ó Deus, que no futuro irão, ó Pai, assistir, ó Pai, esse vídeo, que o Senhor também abençoe em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão enfermos, ó Pai. Visita aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão nos respiradores, aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, no mundo, Senhor Deus, dos bichos, ó Pai, nos presídios, ó Pai, visita, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor nos dê, ó Pai, um retorno seguro e abençoado para nossas casas, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquilo e reparador, que tenhamos uma semana de bênção, ó Pai, que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável, a comunhão, a consolação do Santo e poderoso Espírito do Senhor, seja conosco, irmãos, e seja com toda a igreja do Senhor, espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vão em paz, Deus nos abençoe. Não pode dar abraço, mas pode dar uma cotovelada.